Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão tendo acesso a esse vídeo. O primeiro tema que nós vamos tratar a partir de agora nessas aulas, nesses nossos encontros virtuais, serão sempre temas latentes, atuais no direito do trabalho. Hoje nós vamos tratar sobre as mudanças na legislação do trabalhador doméstico. Antes de nós entrarmos na questão das mudanças do trabalho doméstico, os direitos que foram acrescentados, é importante nós trazermos à discussão o conceito de trabalhador doméstico. O que é trabalho doméstico? Trabalho doméstico é aquele prestado por pessoa física, sem fim lucrativo, no ambiente residencial, prestado a uma pessoa ou uma família. Dessa forma, o trabalho doméstico tem como elementos nucleares o trabalho sem finalidade lucrativa, prestado à pessoa física ou à família. Exemplificando, se eu contrato uma pessoa e ela trabalha na minha residência ou para a minha família, prestando serviço como passadeira, ou arrumadeira, ou cozinheira, ou até mesmo um jardineiro, um motorista que leva os meus filhos à escola, ele está prestando serviços de natureza não lucrativa dentro de um ambiente familiar ou residencial. Contudo, se eu pego essa minha funcionária, essa minha empregada doméstica, que é uma excelente cozinheira, e passo a vender salgados para fora para aumentar a rentabilidade da minha família, passo a ter lucro com a atividade que essa empregada me presta, passa a existir lucratividade, portanto desnatura-se a relação doméstica e passa a ser uma relação comum. Então, para dar fecho a esse conteúdo conceitual, temos que ter que trabalhador doméstico é aquele que presta serviço de natureza não eventual, sem fim lucrativo no ambiente doméstico para a família ou pessoa física. Ponto. No entanto, esse trabalho doméstico, esse trabalhador doméstico, ele ficava à margem dos demais trabalhadores rurais ou urbanos. O trabalhador doméstico, anterior à alteração trazida pela emenda constitucional, era cuidado pela Lei 5859/73 e pelo parágrafo único do artigo 7º, o qual tirava do trabalhador doméstico alguns direitos concedidos aos demais trabalhadores urbanos e rurais. Antigamente, ou seja, antes dessa emenda constitucional, o trabalhador doméstico não tinha direito obrigatório ao fundo de garantia, ele era facultativo, não tinha limite à jornada de trabalho diária nem à semanal, não tinha direito ao intervalo para descanso e refeição, dentre outros direitos concedidos aos demais trabalhadores. Portanto, a legislação alterada, constitucional, trouxe a esse trabalhador doméstico os mesmos direitos concedidos ao trabalhador urbano e rural relacionados do inciso 1 ao inciso 34 no artigo 7º da Constituição Federal. Passou agora o trabalhador doméstico ter direito obrigatório ao recolhimento do fundo de garantia, passou a ter direito ao limite de jornada de trabalho diário de 8 horas e 44 semanais, passou a ter direito à remuneração de horas extras pelo trabalho que exceda esse limite diário ou semanal, passou a ter direito ao intervalo para descanso e refeição de no mínimo 1 hora, quando a jornada extrapola as 6 horas, né? E passou também a agora ter direito ao seguro-desemprego, uma vez que esse é vinculado ao recolhimento do fundo de garantia. Por que aconteceu essa alteração da legislação? Primeiro, por uma questão de tratar com isonomia todos os trabalhadores. Mas isso não veio por um mero capricho do legislador ou por reivindicação da classe. O Brasil é signatário da Convenção número 189 da Organização Internacional do Trabalho, a qual, em seu artigo 10, determina a igualdade de tratamento entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores. Portanto, o legislador só veio a atender a essa determinação constante nessa convenção de número 189, da qual o Brasil é signatário. Enfim, e resumindo essa explanação breve, o trabalhador doméstico passou a ter agora os mesmos direitos do trabalhador urbano e rural, todos aqueles elencados no artigo 7º, passou a ter controle de horário, e o importante é deixar registrado o quê? Empregados e empregadores, passemos a ter maior cuidado agora na elaboração do contrato de trabalho doméstico,
deve ser mais detalhado, deve constar horário de entrada, horário de saída. Deve-se estabelecer um controle de jornada de trabalho dentro do ambiente doméstico, um simples livro ou qualquer outra forma que o valha, que traduza a realidade daquele trabalho, daquela jornada de entrada e de saída, da concessão do intervalo, para que ambos possam vir a ter prova nesse sentido da concessão, da observância do que a lei diz. Porque a grande problemática vai ser quando desaguar no judiciário tais situações de hora extra, de concessão de intervalo, porque o ambiente probatório dessa relação é muito restrito ao ambiente doméstico, diferente das provas que se pode colher de uma relação num trabalho comum entre empregado e empregador de uma indústria, onde todos se valem de uma confecção profissional de documentos, da onde os empregados se valem de colegas de trabalho, o que vai ser difícil de acontecer no ambiente doméstico, tendo em vista que a relação dada dentro de uma residência fica limitada às pessoas, as quais não, na maioria das vezes, são impedidas de testemunhar por serem suspeitas, porque a relação vai estar adstrita a pai, mãe, filho, irmão, pessoas que têm suspeição na hora de depor. Então, cuidemos do que para dar fecho a essa aula? Cuidemos do que? Trabalhador doméstico é aquele que presta serviço de natureza não eventual à pessoa física ou à família no ambiente residencial sem fim lucrativo. Ponto. O que a legislação trouxe de novo? Trouxe que o trabalhador doméstico passa a ter todos os direitos relacionados no artigo 7º, inciso 1 a 34. 3. O que devemos ter bem claro em nossa relação? Deve ser um contrato bem redigido, detalhado, constando jornada de trabalho, e o empregador doméstico deve passar a ter alguma forma de registro de jornada para ter meios de prova, assim como o empregado também deve assim exigir para que ele também tenha acesso se a sua jornada está sendo bem controlada. O que ainda não está em vigor porque depende de regulamentação? As questões de fundo de garantia e demais direitos relacionados, os quais não têm a particularidade traduzida para o ambiente doméstico. Enfim, o que está valendo? Está valendo jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias e 44 semanais, intervalo para descanso e refeição, direitos à remuneração da hora extra com 50% no mínimo e 100%, e o intervalo mínimo de 1 hora para descanso e refeição. Espero, sinceramente, ter nesses poucos minutos trazido à discussão os pontos mais importantes das alterações elencadas pela nova emenda constitucional, e para dirimir quaisquer dúvidas estou à disposição no meu e-mail ou mesmo pelo site do escritório, à disposição de todos vocês e dos meus alunos em especial. Um abraço, até a próxima.